boa tarde a todos. Tudo bom com vocês? Em primeiro lugar, nós queremos agradecer por podermos estar aqui junto com vocês para podermos adorar ao nosso Deus. Queria dar a paz do Senhor para o Alê e para a Dona Sula, que já entraram, né? Tô em dívida com você, meu irmão, mas não esqueci do nosso assunto, né? E eu tenho certeza que em breve Deus dará uma palavra aí para eu poder ser bênção na sua vida, poder orar e poder te enviar algo que venha do coração de Deus, tá bom, meu irmão? Queria que você soubesse que a gente ama você, viu? Sei que você tá bombando aí, fazendo uns vídeos aí andando de patins. Toma cuidado, hein? Vai de capacete, mano. Pelo amor de Deus. Se cuida, tá bom? Daqui a pouco minha mãe também vai começar a andar de patins, viu? Brincadeira. Então é isso, gente. Estamos aqui. Obrigado, Ale. Tamo junto. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar algo de Deus com você. Nós tivemos uma direção de Deus essa semana, né, minha vida? E nós vamos falar com vocês algo que nós cremos que é do coração de Deus, né? Você quer dar uma saudação? Tá com a oportunidade? Não, eu queria agradecer também, né, você que está aí assistindo, né, o nosso propósito com Deus, né? É algo que Deus colocou no nosso coração de tá fazendo, né? Nós acreditamos que além da oferta que a gente tem que dar, né? De tudo que a gente tem, a oferta do nosso tempo, a oferta da nossa adoração, a oferta daquilo que a gente da vida, né? A gente tem que sempre estar de tudo que a gente tem, né? De tudo que a gente recebe de Deus, o fôlego de vida, né? A existência, os livramentos, né? Nós estamos aqui porque Deus tem nos livrado no mundo perigoso, um mundo que a gente vive hoje atualmente, né? Um mundo difícil, né? Tem até um livro que fala, ó, este mundo tenebroso. Então, nós queremos, nesses dias, nesses tempos, ofertar para Deus o nosso tempo, a nossa adoração, né? Nós ofertamos nesse momento, nesses minutos, ou às vezes passa um pouquinho, alguma hora, né? Nós ofertamos para Deus o nosso tempo e nós queremos compartilhar com as pessoas, porque ele falou para nós que tudo que nós temos que aprender, sermos como Deus, né? Como desde o início dessas lives nós temos falado. E nós temos aprendido até quando nós estamos falando, o Espírito Santo está aqui e fala até com a gente mesmo, né? Ele mesmo fala, a gente prepara algumas coisas, às vezes muda, muitas vezes muda aquilo que a gente se propõe a falar, né? porque nós pedimos para Deus direcionar todas as coisas. Então, às vezes a gente vem com um plano, né? Várias vezes a gente veio com uma direção, com uma palavra, e Deus mudou aquilo porque Ele queria falar comigo, com você e com todas as pessoas que estão presentes ou que vão ser alcançadas. Então, assim, o propósito maior é o nosso, para quem não conhece essa palavra, né? O nosso Shabá com Deus, né? É o nosso dia de oferta para o Senhor, né? Que quer dizer, que vem da palavra, por isso que nós temos o sábado, né? Porque origem do dia do descanso, mas não é um descanso somente, né? É o descanso do corpo, do espírito e da alma, né? Então nós temos que revigorar a nossa alma, nós temos que revigorar o nosso corpo. Então por isso que nós temos que ter o descanso mesmo, né? O descanso da mente. É importante que nós descansemos porque como
eu estudei, né, sobre o sacerdócio. Então, os sacerdotes, para fazer essa adoração, porque todo o Shabá era feito pelo o homem, né, da casa, né? A mulher se encarregava da parte de decoração, de acender as luzes, né? Que eles acendem as luzes, eles acendem um candelabro. Então a mulher ela é responsável pela oração, pela intercessão, né? A mulher ela é responsável pelos detalhes, porque ela é detalhista. Deus fez a mulher detalhista, então ela é responsável por cobrir, né? Assim os detalhes, fechar os detalhes, né? Algo que, na verdade, a mulher faz muito bem, né? É, Enxergar os detalhes, enxergar muitas coisas que nós homens não conseguimos, né? e o homem se encarrega de preparar para abençoar os filhos, né? Então todas as famílias, né? A vontade de Deus, ele começou o mundo com família, né? Então, assim, hoje a gente ouve muito falar assim, não quero ter família, né? E eu atendo, às vezes, adolescentes, jovens, eles falam, não, eu não quero casar, eu não quero ter família. Lógico que a gente sabe que é uma palavra que fala no momento ali que eles são adolescentes, né? Depois isso vai mudar, né? Vai chegando vai passando o tempo e vai se querendo construir algo, né? Uma família, né? Nem que for das formas mais diferentes que a gente tem, né? Às vezes acontece um divórcio, né? Infelizmente, a gente tem que falar hoje o que realmente acontece. Às vezes a avó cria o filho, né? Então, assim, mas a vontade de Deus é desde o princípio, né? O homem, a mulher e os seus filhos, sentado à mesa e celebrando esse dia tão especial para Deus e conversando, né, com Deus e falando com Deus e se relacionando com Deus, né? Então esse é o propósito da gente aqui, se relacionar com Deus, como se ele estivesse aqui com a gente, né? Como não, ele tá com a gente, né? Mas como ele é um Deus, como diz aquele louvor, tão grande, apesar dessa glória tão grande que ele tem, né? Então ele tá aqui com a gente de uma forma presencial, né? Mas nós não conseguimos enxergar, mas ele tá aqui entre nós. Então, assim, o Shabá é isso, né? E o homem se preparando, né? E abençoando seus filhos, né? Algo que eu aprendi também é que todo filho tem que ser abençoado, toda família tem que ser abençoada. Então, assim, ainda que não seja do propósito que você, nos planos que você tem, né? O ideal que você tem para o seu filho ou para sua filha. Então, assim, da nossa boca não pode gerar, né, maldição, né? Como na Bíblia fala dos profetas, né? Deus não queria, né? Somente quando era a propósito dele trazer uma exortação, uma palavra, às vezes, como um pai, né? Exorta o seu filho. Então, assim, toda a constituição de Deus é a família, né? É o propósito de Deus. Então, todos nós que estamos ouvindo aqui fazemos parte de uma família, né? Você pode até ter tido uma família ruim, mas esse não era o propósito de Deus, né? Deus não tem o propósito de pai ausentes. Deus não tem o propósito de mães inconstantes, né? Como, por exemplo, eu estudei que uma das formas que mais causa trauma em filhos são as mães inconstantes. Quer dizer, a mãe, até foi falado, né? Às vezes você tem uma mãe muito brava e você fala, poxa, minha mãe é ruim. Mas, assim, as consequências maiores pro filho não é a mãe que pega no pé, que tá ali, que disciplina o filho, né? Claro, nós não estamos aqui falando de surra, de machucar, violência, de violência, né? De sadismo, da mãe que bate até sangrar. Não, nós estamos falando de uma mãe mais rígida, né? E entre a mãe rígida e a mãe, às vezes uma mãe mais permissiva,
a maior angústia de um filho é ter uma mãe que é e não é, entendeu? Tá e não tá. Então ela de um jeito, né, que a gente fala, começa de um dia, a mãe que é da lua, né, que um dia é mãe de lua, né, que um dia é minguante, outro dia tá com humor bom, outro dia não tá. Então são essas coisas que a gente queria trazer aqui, né? A mãe que disciplina, mas é a mãe carinhosa, a mãe que tá com o seu filho, que tá ali presente. Então hoje, devido ao mundo que eu estava eu comecei a live falar deste mundo tenebroso, o que acontece? As mulheres têm mudado seus papéis. Então assim, hoje a mulher, o ideal da mulher não é ter filhos e educá-los, né? Estar constante e mesmo tá ali tirando a lição, tá ali presente e tá vendo o filho de uma forma bem próxima. Não. Presente, né? O propósito das mulheres hoje é adquirir riquezas, é estar... Ser tanto quanto os homens, né? Na verdade, como se fosse uma disputa. Né? Então, assim, por exemplo, hoje a mulher quer fazer uma faculdade, não que eu tô falando que isso é errado, né? Mas ela quer fazer ela colocou a família como parte secundária, como parte o depois, né, dos propósitos dela. O homem, né, já era de uma certa forma há muitos anos, né? Eu sempre falo da guerra, que as guerras, a primeira, a segunda guerra, a gente está vendo o que está acontecendo aí. Então nós temos que ficar espertos e orar, porque as guerras, a maior problemas traumáticos da vida humana veio depois das guerras, né? O alcoolismo veio depois da guerra, né? As drogas, se você for assistir filmes de época, ou se você for estudar, as piores drogas vieram depois das guerras, né? Então a ausência do homem, ele tinha que ir para a guerra e deixar suas esposas e seus filhos, e de repente a mãe e o filho ficavam ali sozinhos, né? E esse pai, depois que voltava cheio de trauma da guerra, vinha com cheio de vícios, porque nas próprias guerras eram dados os entorpecentes para eles ficarem acordados, para que eles tivessem resultado nas guerras, né? E os traumas de guerra, de ver pessoas morrendo e matar pessoas. Então, desde lá, o mundo veio numa decadência tão grande e tem continuado nisso, e nós estamos aqui para mudar isso. Nós precisamos mudar esses conceitos, né? É lógico que eu fiz faculdade, né? Quando eu fiz faculdade, eu fiz outra faculdade, estudei, mas assim, assim, pela vontade de Deus, é lógico que se você conversa de repente com algumas mulheres, se você não tá assim, não tem sua identidade na palavra, você se sente fora da caixinha. Você fala, poxa, eu não sou como eu não sou como as mulheres, né? Então, você acaba assim, pela graça de Deus, eu acompanhei meus filhos assim em todas as fases da vida deles, né? Trabalhando. E foi até uma fase assim que, por mais que não foram flores em alguns aspectos, mas nessa questão foi sensacional, maravilhoso assim. Até a Cris trabalhava na época, eu falei para ela assim, a gente conversou, né? Falei, Cris, eu acharia tão legal você conseguir ficar em casa, não porque eu sou machista e eu quero te prender, mas eu acho legal, assim, as crianças sempre a gente teve essa referência, né? Da mãe ali tá em casa e o pai trabalhar e tudo, e assim, essa proximidade que ela teve com o Nicolas e com a Isa, até ela voltando a trabalhar quando a Isa nasceu, né? Mas a Isa ia junto com ela. Então, assim, ela estava sempre... Então, assim, todas as fases, e inclusive hoje, né? A gente, muitas vezes, a Cris trabalha home office. Às vezes ela atende os pacientes online, então ela está em casa, né? Ela consegue atender no condomínio presencial, então sempre está presente, sempre está aqui.
à medida do que eu posso, eu venho, eu dou uma assistência, mas assim, esse aspecto desse amor, essa proximidade que ela teve tanto com o Nicolas quanto com a Isabela, foram e são essenciais para a vida deles hoje, por eles também serem quem eles são. Então, assim, ainda que a gente passe muita, porque assim, a Bíblia fala, e essa semana a gente até ouviu um pastor que nós conversamos, o reino de Deus é conquistado à força. Então, assim, se eu tivesse uma vida, um momento fácil, na verdade eu até estranharia, porque quando a Bíblia fala que quando vocês forem, vocês forem, as pessoas te perseguirem, por causa do meu nome, tiverem inveja, né? Essa semana a gente sentou com os nossos filhos e até a gente vai ler essa passagem que a gente leu com eles. As pessoas, elas invejam assim, o mal e o bem, eles não se integram, né? Eles são opostos. As luzes e as trevas, elas são totalmente opostas. Então, elas não são, como se elas não conseguissem se diluírem, né? Como a água e o óleo. Então, assim, tudo que você faz, que você tá na vontade de Deus, que você tá andando na direção de Deus, tem as oposições. E isso nos confunde com: será que não estou fazendo a vontade de Deus? Será que não está fluindo porque não é de Deus? Isso é um engano. Porque se você for ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver as oposições. Não foi fácil para ninguém. Agora, o que fez as pessoas vencerem foi a perseverança e andar e acreditar que você está na vontade de Deus. Então, por exemplo, nós estávamos falando de nós. Nós íamos por um caminho, né? Nós estávamos num apartamento e nós íamos comprar outro. E de repente, assim, é como se Deus levasse a gente por um caminho. É como se Deus falasse assim pra gente, sabe? Me vem assim um pensamento, que Deus coloca uma venda e fala assim: ó, vou dar um presente para vocês, então põe essa venda nos olhos de vocês e surpresa, né? Então eu vou te dar uma surpresa. E a gente colocando aquela venda, sabe quando ele faz aquela brincadeira com as crianças, né? Meu pai às vezes fazia, né? Falava assim: eu vou colocar um presente escondido na casa e vocês vão ter que achar. Então eu vou colocar. E a gente, mais ou menos foi assim com a gente. Então, assim, por mais que parecia muito, muito diferente, estranho, louco o que Deus estava fazendo com a gente, hoje a gente vê a resposta de Deus cuidando da gente. Então a gente ia para um caminho, Deus nos trouxe para outro. Então hoje eu tenho oportunidade, né? Eu ia morar em outro lugar, com outro tipo de configuração, outro tipo de coisa. E hoje eu tenho oportunidade de trabalhar aqui, tenho a sala, uma sala que, lógico, é distribuída com os moradores, mas a sala sempre está disponível no momento que eu preciso. Na época da pandemia, assim, sabe? Foi disponibilizado um salão para mim, uma sala melhor, né? Com banheiro, tudo, né? Então, assim, sempre teve esse espaço para mim trabalhar. E, assim, eu vi que foi uma forma de Deus fazer com que eu trabalhasse aqui em casa, para que eu pudesse ter essa oportunidade de criar meus filhos e ter, assim, eles bem perto de mim, né? Como Deus quer a gente perto dele, né? Então, o Paulinho também tentou ir por outros caminhos, ele tentou trabalhar em outras coisas, e de repente Deus mudou os planos dele, tem mudado até hoje, né? A nossa vida muitas vezes é aquela surpresa, né? E a gente surpresa, né? E às vezes a gente se assusta com a mudança, a gente se assusta com as coisas novas, mas quando a gente vê,
a gente fala, Deus estava trabalhando na nossa vida porque a gente orou e pediu, Senhor, a partir do momento que eu entrego a minha vida para o Senhor, quem dirige a minha vida é o Senhor. Então, assim, tudo na nossa vida não é para a gente se gabar, para a gente tá aqui falando para vocês, meu Deus, nós somos melhores De jeito que... nenhum. O que nós estamos falando é para você, é que muitas vezes você olha para a tua vida e você fala assim... deixa se levar por Deus, né? Deixa se pegar, que Deus pegue na sua mão e põe essa venda assim, mais ou menos a fé, né? A fé é a certeza daquilo que você não vê. Então tenha certeza que Deus é um pai verdadeiro, assim como ele às vezes eu falo para Deus assim, tem coisas que até me emocionam porque eu falo assim, só pode ser provisão de um pai. Coisas, detalhes que você, nessa semana, toda semana a gente vem aqui e conta um testemunho, mas são coisas assim que eu falo, por que Deus faria isso? Né? Se ele é tão grande, se ele é dono do universo, se ele tem tanta coisa, as pessoas falam assim, né? Se ele tem tantas situações não que ele se preocupe, mas tem uma guerra acontecendo, né? Tem um mundo girando, tem coisas assim muito diferentes acontecendo, tem igrejas por todo mundo. Por que Deus se importaria com um detalhe na minha vida e cuidando desse detalhe na minha vida? Então, assim, isso é algo de um pai, né? A diferença é que Deus é tão grande e tem muitos filhos. Então, assim como a gente, né, a gente olha para o filho, a gente, né, a mãe vai viajar, ela tem que preparar a mala do filho com tudo, e né, quando é bebê, chupeta, mamadeira, é tudo. Então, os detalhes são de Deus, né? É o tudo, Neston, a roupa de frio, roupa de calor, porque fralda, o lenço umedecido. Se fizer frio, tem que ter roupa de frio. Então, assim, são detalhes que Deus cuida da gente, sabe? E aí, a gente olha para Deus como pai e a gente vê que ele prepara, a gente fala assim, por que eu falei essa semana, né? Deus fez algo comigo assim, essa semana. Eu falei, não é possível. Até o Paulinho falou, Deus vai preparar, Deus vai fazer. E eu falei, não, mas assim, para que Deus faria isso assim, no meu pensamento, né? Por que Deus faria isso comigo? Isso é uma coisa tão assim, um detalhe, né? Assim, tem hora que a gente tem até vergonha de orar por detalhes, né? Então, eu confesso para vocês que essa semana eu passei por isso. Então, assim, pelo andar da carruagem, né, que Deus tem feito com a gente, Ele tem ensinado a gente a orar por detalhes. Então, se você quer tudo que está na nossa vida, envolvendo a nossa vida, que a gente coloca diante de Deus, Ele não deixa na mão. Ele não se atrasa, ele não deixa de fazer. Então, assim, no último momento, ele fez, né? Então, eu falei pro Paulinho, acho que não vai acontecer, né? Não vou receber essa vitória, né? Essa vitória para mim. E no último momento, nós recebemos uma ligação e era aquilo que eu tinha pensado, né? Que era necessário para mim. Então eu falei para Deus, o Senhor é tão bom até em pequenos detalhes. Então eu queria dizer para vocês assim, faça esse devocional para o Senhor. Não é perda de tempo estar com Deus. Eu não sei se você tem ido em cultos, se você tem feito cultos na sua casa, né? Nós aqui fazemos em casa durante a semana, né? Independente da live, né? Independente de ir em lugares, nós fazemos aqui, sentamos e foi algo que Deus falou, a gente fazia, aí se perdeu um pouco, nós voltamos, né? Sim. E tem sido muito edificante. A muito conversa, bom, né, entre nós tem que ser muito, muito maravilhosa. E assim, as dúvidas dos nossos filhos, a conversa, né, que não para nunca, né? As dúvidas dos nossos filhos. Tem hora que eles perguntam coisas e nós respondemos, e nós também, Deus vai ministrando na nossa vida. Então, é muito bom viver em família, é muito importante ter família. Esses dias minha filha falou assim para mim, mãe, eu falei para ela, né, a importância que tem
para mim o meu ter filhos, né? Então, assim, eu não sabia se eu teria, mas eu tive a oportunidade de ter. E assim, ela virou para mim e eu falei assim, é muito bom, né? Quando a gente tem uma família, né? Independente de, né? Aí a pessoa fala assim, poxa, mas eu não tenho filhos, Deus não me deu, né? Não tive essa graça. Mas você tem família, você tem alguém com você. Então, se você não tem, socorro, né? é importante que você se abra e fale com Deus e se abra para isso. Porque Deus tem esse plano, né? A Bíblia fala que Deus viu Adão sozinho e falou, não é bom o homem ficar só. Então, assim, eu nunca, né? A Bíblia fala assim, Deus faz o solitário andar em família. Independente de quem seja, ou como seja, Deus não quer nós sozinhos, né? Não é plano de Deus. E eu conversando ali com a minha filha, ela falando sobre as preocupações dela de ser mãe, né? Como que as coisas estão, como que o mundo está. E eu falei para ela, mas é muito bom você estar aqui comigo, você estar conversando. O que seria de mim se eu não estivesse aqui com você conversando, né? E o Paulinho saiu e falou, ó, fica com a mamãe, conversa com a mamãe, né? Que vocês fiquem juntas e conversem. E a gente aqui conversando, foi muito bom, né? Muito bom tempo com o filho, assim, conversando, né? A gente gosta bastante de conversar aqui. Sim. E aí ela... Bastante. E ela virou pra mim e falou, mãe, eu não sei o que seria da gente, não sei o que seria de você sem a gente. Porque a gente cuida de você cuida, né? A gente cuida bastante de você. Tá pensando. Então eu fiquei emocionada, assim, né? De ver minha filha falando, porque, assim, realmente, o que seria da gente sem eles, né? Porque até falei pra ela, vocês vão cuidar de mim, a gente cuida de vocês e vocês cuidam da gente, né? E vai chegar uma hora que nós vamos envelhecer e a gente não vai estar assim 100%, né? E vocês vão cuidar da gente e a gente cuida de vocês. E ela falou, mãe, a gente é novinho, né? A gente é adolescente, mas a gente cuida de você, então a gente entende isso. Então, assim, ela me tranquilizou, falou, pode ficar tranquila que você vai ser cuidada e a gente... Então, assim, isso é a família, né? Ela falou, achei bonito, ela falou isso, que seria de você sem a gente e vice-versa, né? Então, assim, é muito bonito. Então, eu falei para ela, isso é família, né? Não é você ficar numa casa, num apartamento, um monte de animal, né? Não que animal não seja bom, mas é bom você ter alguém para conversar. É muito bom ter Deus. Sim. É muito bom, né? Quando eu me converti jovem, e eu pensava assim, será que Deus quer que eu viva só para Ele, né? Que eu me converti jovem. E depois Deus ensinou que existe vários tipos de amor. E o amor... Ela se converteu jovem e achou que ela ia ficar só servindo a Jesus até ela me encontrar, entendeu? Ela falou, Senhor, e aí? Como que eu faço agora? Entendeu? Foi mais ou menos assim. Mas então, eu tinha um pensamento, né? Eu falava assim, não sei, de repente... Deus, né, quer que eu fique só para Ele, né? Para viver para a obra... Mas, de repente, Deus me mostrou assim, porque eu tinha uma concepção que me falaram, né? Um pastor, uma pessoa falou que você podia idolatrar sua família, que você, se tivesse família, você podia colocar acima de Deus. E com a convivência com Deus, o Espírito Santo, e através dos ensinamentos de Deus e o próprio Deus respondendo, porque, irmãos, uma coisa é muito bom você ter alguém para te responder, para te discipular, é muito legal você ter uma pessoa para te instruir, mas a melhor coisa que tem é você ser instruído por Deus, o próprio Deus falando com você. E foi isso que aconteceu. Então, quando eu me casei e tive os meus filhos, eu ficava assim, como que é esse amor? Como diferenciar? Como dar tempo para Deus, para os filhos e para o marido e conciliar tudo, né? Até que Deus falou, e eu tinha essa imagem, né? Que o pastor falou, não, porque você não pode idolatrar, então você tem que dar tudo para Deus e meio que deixar sua família e dar prioridade para Deus.
até que Deus falou comigo que não. Que o amor, Não é o certo, né? isso, O amor de Deus faz parte amar o próximo. Então, assim, os 10 mandamentos diz: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao teu próximo. Quem é o próximo? O próximo já diz. Uma palavra muito simples para mim. Para as pessoas, próximo quer dizer ajudar os órfãos, as viúvas, né? Realmente isso, né? Se não for aquele que está próximo dele ajudar, ele vai morrer de inanição, né? A pessoa que está na rua vai morrer de fome. O menino de rua vai morrer porque não tem alimentação. Então acaba que ajudam, né? A sociedade ajuda eles. Mas quem é o teu próximo? O teu próximo é a tua família. Então, assim, é a pessoa próxima mesmo, né? Então, bem próxima, né? Então, assim, se cada um cuidasse do seu próximo, se cada um amasse o seu próximo, o mundo não ia ter desamparo, né? Não ia ter isso que eu falei, o menino de rua, porque ele ia ter o próximo dele, que seria quem? A mãe e o pai que educou. Se tivesse o próximo daquele que está na rua, não estaria na rua, estaria com ele. Então não existiria o desamparo que tem na nossa sociedade se tivesse esse cuidado com o próximo. Então tudo isso eu estou falando para demonstrar as diferentes formas de amor. E a diferença de que Deus diz: se você não ama o teu irmão que você vê, como que você pode amar Deus que você não vê? Então, a forma de amor a Deus é a forma de amor para a tua família. Então, quando você serve a tua família, é claro que isso tem que ser espontâneo, mas muitas vezes a gente tem que se forçar a amar a nossa família, né? Os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos próximos, né? Aqueles bem próximos. Então, às vezes não que você vai forçar a ser, mas forçar a servir, né? Servir com alegria, né? Às vezes a gente faz reclamando, né? Uma vez eu vi até uma pastora falando que às vezes ela passava roupa: ai meu Deus, que eu trabalhava, agora eu tô aqui que nem uma escrava, né? Uma empregada doméstica. Até que Deus falou: mas você tá fazendo para mim. A partir do momento que você tá fazendo pro teu próximo, que é teu esposo, seus filhos, você tá fazendo para mim. E você tem um marido. Quantas mulheres não queriam ter um marido para poder passar uma camiseta, poder servir, poder abençoar, assim como o marido a esposa, né? Então, assim, a nossa vida tem que ser um serviço de amor e alegria, né? E nisso tudo cabe Deus. E isso tudo faz parte de Deus, né? Isso é a vontade de Deus. Então, assim, a constituição familiar, né? Hoje eu fui ver na internet sobre família, né? Que eu ia fazer um texto. E assim, mudou totalmente, né? A forma de se falar. Na verdade, eu procurei num dicionário, falou e não falou nada. Na verdade, falou assim, que família é um conjunto de pessoas que têm a genética parecida e se juntam num mesmo lugar, e depois pode também não se juntar. Então, família, na verdade, a origem da família mesmo, dessa palavra aí, em português, vem dos escravos que ficavam juntos e trabalhavam juntos. Aí você pode até procurar lá. E trabalhavam juntos e ficavam juntos. E por isso, né, eles se procriavam ali mesmo, né, e surgia a família. Então, assim, e de repente eu vi em outros lugares falando que a família não, que a família é afeto, é compaixão, é amor, né? Então a mãe, o bebê nasce, ela já ama incondicionalmente. Então é essa família que a gente acredita, né? O pai chega do trabalho feliz da vida, quer voltar para casa, né? Como eu falei pro Paulinho esses dias, que o meu pai sempre falava isso, né? E como eu tenho oportunidade de atender famílias, casais hoje você vê ao contrário, né? Hoje você vê os homens chegando tarde. Então os homens, assim, às vezes mulheres hoje, às vezes também. A gente até assiste muito assim, quando a gente assiste televisão, a gente vê isso. As mulheres
se reunindo com as amigas, de repente numa lanchonete, num bar, num lugar, e os homens com os seus amigos depois do trabalho, porque eles têm que, assim, desestressar. Ou jogar uma bola. Né? Desestressar, e porque eles já se estressaram muito no trabalho, e assim chegam em casa, né? A semana passada eu falei isso, né? Que hoje são os pais cansados, né? Então, assim, hoje tem a síndrome dos pais cansados, mas assim, você imagina para o filho que o pai não teve cansaço de ir para o happy hour e se encontrar com seus amigos, mas tem cansaço para brincar com ele de carrinho, ou brincar de um joguinho, ou chegar e perguntar como foi o dia da escola. Como esse filho vai se sentir nessa família, né? Qual o espaço que ele vai ter nessa família, né? Então, assim, o ser humano, né? Eu tô para ler também, mas hoje também acho que não vai dar. Eu tô para ler Timóteo, né? Mas assim, eu cito aqui: os homens são amantes de si mesmos. Nos últimos tempos, os homens vão se amar, vão ser desrespeitosos, né? Não vão amar os seus pais, não vão amar ninguém, a não ser a si mesmos. Então, assim, hoje nós estamos vendo isso. Então, quando você fala assim para um homem, né? Eu atendo às vezes maridos, homens, e eu falo assim: mas você não tem que voltar para casa porque tua esposa está em casa e às vezes está sozinha e está esperando conversar com alguém e de repente não tem ninguém para conversar, né? Não é todo mundo que conversa com o vizinho, com vizinha, né? Não é todo mundo que fica nas redes sociais, né? Não é toda mulher que tem não é isso que Deus fez. As redes sociais é uma máquina, são palavras, né? Então você não fala com olho no olho com pessoas, você fala com letras, né? Você lê letras e fala com você. Então, assim, aí eu pergunto: como que você não tem vontade de voltar para sua casa para de repente você ver seu filho, né? E ter aquele momento? Ah, mas eu preciso pensar em mim, né? Eu preciso cuidar de mim. Hoje, a academia virou, ao invés de um cuidado com a saúde, academias de esportes, né? Eu não sou nada contra, não estou falando que eu sou contra para estudar, não sou antiquada, né? Eu acho que tem tempo para tudo, mas assim, hoje você vê pessoas, eu vejo um círculo de pessoas, né? A gente faz estudos sobre como que tá essa geração, e assim, academia é essencial. Entendeu? Então, assim, meu filho não é essencial, mas a academia é essencial. Então, assim, pessoas que chegam do trabalho, ao invés de ir para casa e jantar com a família, vão para academia, né? Então, assim, ficam lá horas treinando, e chegam em casa um bagaço, e aí o filho chega, assim, ele quer conversar ou quer a atenção do pai. Aí você fala assim: poxa, por que as crianças estão tão assim chorosas? Às vezes chora muito, às vezes acaba, né, ficando às vezes ficando doente, e sabe, aquelas crianças que sempre estão com gripe, que estão com resfriado, ou sempre estão chamando atenção, sabe? O pai chega, aí a criança chora, e a criança fica com mimo, aí a gente fala assim: ai, que criança, né? Que criança chata, você tem que pôr disciplina, na verdade não, isso é falta de atenção. Então às vezes o filho tá com tanta carência do pai, e o pai chega e não tem paciência com o filho, ou agride, ou ignora, sabe? Dá um brinquedo, dá um computador, videogame, um celular. Isso é muito triste, assim, só de falar, você olhar assim com a visão de Deus, eu tenho certeza que Deus olha para isso e fica assim, muito... eu penso assim que as coisas vão se evoluindo para uma forma de ruim, né? Como eu falei para você, desde as guerras vem se arrastando situações ruins. Não é a vontade de Deus. O mundo não tem sido
eu não falo evoluído, né? Eu falo pelo contrário, né? O mundo tem sido cada dia mais frio, as pessoas mais egoístas, mais olhando para si, porque vem de lá, sabe? As pessoas vêm com seus problemas arrastando e o que acontece? Elas querem fugir dos seus problemas, elas acabam fugindo para as coisas que não são aquilo que Deus quer, né? Na verdade, Deus não é Deus de fuga. Quando Jesus estava no Getsemane lá, ele falou, eu vou, né? A Bíblia fala que ele se colocou para ir. Só que no momento, irmãos, que ele viu a situação que estava, né? O momento que ele percebeu o homem mau, o que ele ia passar, os romanos, né? Ele sabia que os romanos eram muito duros, que eram pessoas muito faziam muitas torturas, né? Então, assim, o problema de Jesus não era só morrer, era o caminho da morte. Então, quando ele sabia, ele soube, Deus mostrou, e ele também já tinha percebido, porque aquela sociedade já tinha aquele costume de machucar as pessoas, era uma sociedade, os romanos, né, cruel. Então, assim, todo mundo que fazia algo, os ladrões ou alguém que eles condenavam, mesmo que Jesus não foi condenado por pecado nenhum, mas foi condenado como um grande pecador, eles sabiam o que eles faziam. Então, assim, eles pegavam pessoas, os criminosos, e eles faziam aquilo que a gente assistiu em filmes e muito mais, entendeu? Então, para eles, aquilo era assim, esse é um criminoso, então ele tem que ser ele tem que ser punido. Então, assim, não era só colocar numa cruz, como foi, né? A gente pensa assim, Jesus foi lá, foi preso e pôs na cruz. Não, ele sofreu extremamente torturas e torturas. E até como se tivesse sido fácil, né? Tipo assim, ainda que ele foi preso e foi pra cruz, assim, foi preso e foi pra cruz. É um negócio pesado. A cruz, né? Era asfixia, né? Então hoje a gente vê, de repente, eles dando uma injeção letal num criminoso antes, e antes, no caso, era assim, o prazer dos romanos era torturar, porque os deuses deles eram assim. Quem estuda sobre os deuses romanos, vê que eles eram deuses cruéis, né? Então eles ensinavam, né? Diz quem é teu Deus, né? Como que você vai saber quem Deus é, né? Para você, Deus pode ser de várias formas. Pode ser um Deus como um Deus romano, né? É por isso que tem que ler a Bíblia e conhecer Deus. Você vai perceber o amor de Deus, o amor e a misericórdia de Deus. Então a gente vem desses lugares, desses tempos, a gente vem arrastando isso, né? Esses dias a minha filha falou uma coisa que eu achei muito interessante, que a tortura dos romanos foi a mesma tortura que a Inquisição depois na igreja romana, né? Então você imagina, as mesmas torturas dos romanos foram usadas em nome de Deus, o Deus que a gente serve. Então, essas torturas que eu estou falando, se seguiu depois de séculos, os mesmos tipos de tortura. Por que eu estou falando isso? Porque assim, o Deus de Jesus, que Jesus veio para mostrar amor e misericórdia até o final da vida dele, ensinou, não, né? Os discípulos iam lá e vingavam, queriam vingar, não vingavam, mas queriam, né? Como Pedro arrancou a orelha, e várias vezes eles passaram por isso. Jesus falou, não, o Pai não é assim, o meu Pai não é assim. Então eu vim, se Jesus não tivesse vindo para ensinar como Deus era, nós estaríamos totalmente confusos com a forma de que Deus era. Porque, como eu falei para vocês, os deuses romanos eram cruéis, a mitologia fala de deuses cruéis. Então, nós muitas vezes estamos misturando quem é realmente Deus, né? Então, você precisa saber muito bem, conhecer muito bem através da Bíblia e da sua vida,
como as suas experiências, para saber quem é Deus na tua vida. Então, assim, ainda que Jesus tivesse que passar, né, como eu falei, ele não desistiu. Então, ele estava ali no Getsemane, tinha que passar por todo esse processo e ele não desistiu. Ele não voltou atrás. Né? Então, Isso é muito bom, né? E nós temos um ideal, nós temos uma vida, nós temos uma forma de viver. Então, desde o início das lives, a gente tem falado, nós temos que parecer com esse Deus Jesus, né? Tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas o maior referencial de Deus para nós é Jesus, porque foi para isso que ele veio, né? Embora Deus, até então, as pessoas tinham dúvida, Deus é cruel, até hoje, Deus é juízo, Deus manda as pragas, é Deus que manda ou é a consequência? Eu deixo até essa pergunta para vocês responderem e de repente a gente discutir isso, interagir em próximas lives. Você acredita que Deus envia essas destruições que acontecem na Terra, ou o homem que traz isso, né? O homem que gerou isso, e Deus na sua onisciência, no seu poder de ver tudo que vai acontecer, ele já sabia e nos prepara, né? Porque nós estamos no mundo, então ele nos prepara nesse mundo. Então ele avisa, olha, vai ter rumores de guerra, vai ter guerras, vai ter aflições, mas eu quero livrar vocês, eu quero que vocês fiquem próximos de mim para dar direções para vocês, sabe? Ao falar isso, né, que nem eu falei para vocês semana passada, parece que tá meio desconexo, né? Mas tudo tá, nós estamos falando da vontade de Deus para a família, do desejo de Deus de dirigir a gente em tudo, de Deus dirigir sua vida em você andar pela fé e viver, o justo viverá pela fé, e às vezes não tem nada a ver com teus planos, às vezes você faz todas as contas, você faz toda a matemática, você projeta tudo e sai tudo diferente, porque Deus está no controle de todas as coisas e Deus está direcionando a sua vida. Então, como Maria e José, quando estavam ali sendo perseguidos, e Deus enviou um anjo e falou, vai para o Egito e pega tudo e vai embora. Então, assim, o que eu estou dizendo? São coisas que surgem na nossa vida, né, que é a onisciência de Deus. Então, como Deus já sabia, Deus guardaria Jesus e já sabia que ele era um alvo de perseguição, mas não era o tempo dele ali naquele momento, o tempo todo Jesus tinha essas mudanças de rota, né, para que Deus o livrasse. Então, muitas vezes ele ia para um lugar, Deus falava, pega, né, se vai para um lugar no monte, vai no monte orar, vai num lugar silencioso ficar comigo. Então, assim, por que nós precisamos de Deus? Ele precisa da gente? Diria que ele gosta de estar com a gente, mas quem precisa dele somos nós. Para quê? Para esse tipo de livramento. Então, nós não sabemos o que está, os planos, né, que estão para acontecer na nossa vida, até os planos do inimigo contra nós, mas nós estamos na direção de Deus. Então o que a gente faz? A gente pega como José fez, vamos, como sacerdote ali, Maria, vamos pegar nossas malas e vamos mudar de lugar, porque está vindo a perseguição sobre nós. Então, assim, o que eu queria deixar aqui para vocês é assim, ande na direção de Deus, conheça Deus como um Deus de amor. Deus não é um Deus romano, Deus não é um Deus de juízo, né? Se Deus fosse esse Deus de juízo, eu diria que ele não cuidaria desses detalhes que eu estava dizendo para vocês. Coisas assim, detalhes, irmãos. Ele projeta detalhes assim que você fala assim, poxa, Senhor, mas isso o Senhor se preocupou comigo, né? Então, assim, esse é o nosso Deus. Então, sempre foi e sempre será o mesmo. Ele não mudou,
né? Não muda e Mas não mudará. eu já ouvi discussões, mas Deus matava um monte de gente numa civilização. Quer dizer, a Bíblia inteira, de Gênesis ao Apocalipse, tem provas de amor, né? Amor de Deus, né? Como em Oséias ali, que Deus falou, vai lá, né? Tinha a mulher que era prostituta, e Deus falou, Oséias, casa com ela e cuida dela, e vai lá e tira ela desse caminho, e ela vai voltar, mas você continua e tira ela. Como Jonas, né, foi para uma terra que eram pessoas muito sem Acabado com a família dele, né? Tinha assim, não tinha nenhuma noção de Deus. Deus falou, ame-os e pregue para eles. Né? E Jonas falou, mas eles são um povo rude, um povo ignorante, um povo... E Deus falou, e ele estava ali numa árvore toda frondosa, né? E essa árvore de repente não estava mais lá, e ele não tinha uma árvore, e Deus falou para ele, você tem mais piedade da árvore do que do povo. Então esse é o Deus da Bíblia, entendeu? É um Deus que salvou a família de Noé e fez com que ele pregasse 100 anos para cada pessoa, para que as pessoas se convertessem. E ele poderia falar assim, olha, Noé, já que você está me buscando, que seja só para você e para sua família, porque foi você que me deixa-os, né, que estão ali. Ele, pelo contrário, não é prega todo dia, todo dia, todo dia. Mas Deus sabia que ninguém ia se dispor? Ele sabia, mas por amor, irmãos, ele cada dia, Noé, né, essa construção da arca demorou, porque Deus estava esperando que os homens se voltassem para ele, né? Moisés, assim, cuidou de um povo que em todo tempo reclamava e murmurava, e Deus falava para Moisés, não seja duro com eles, tenha, né, quando Moisés, única vez que Moisés foi duro, Deus o exortou, falou, não, Moisés, não é assim que você trabalha com o meu povo. Então esse é o Deus da palavra, é um Deus que sempre cuidava do povo dele. Aconteceu perseguições, aconteceu, ele falava, meu povo me adora, larga seus costumes errados, deixa suas práticas erradas, porque vocês vão se dar mal, não sou eu, né? Tipo assim, Deus tá lá no trono, não vai, ele não precisava avisar e ter a colocar pessoas, enviar profetas que falassem, pregassem por muitas vezes a mesma coisa para o povo se arrepender, porque ele está lá no céu, ele está guardado, o trono dele diz que é guardado por serafins e querubins, mas ele ama você e eu ao ponto de enviar profetas a todo momento. E antigamente tinham poucos profetas. Na época de Elias diz que eram 80, 50 profetas, e Elias como grande profeta, mas tinha outros. Mas se você parar para pensar, diante de um povo grande, eram poucos profetas. Hoje nós temos profetas todo dia na televisão. Você tem lives e lives, e na televisão se ministra e ministra cura, né? Meu pai foi curado através da televisão, muitas pessoas são atingidas pela televisão. Nós assistimos às vezes live durante a pandemia e fomos tocados aqui, recebemos palavra de conhecimento, de pensar algo e de repente receber uma palavra de algo que a gente estava pensando, né? Nós somos ministrados com louvores, né? Ouvindo louvores que estava ministrando pra gente algo que a gente estava acabando de orar. Então assim, hoje não tem um profeta, Deus abriu, né? E na Bíblia fala que Joel fala, eu derramarei sobre toda a carne o meu espírito, e todos profetizarão, e toda a língua, e muitos falarão em outras línguas, e os jovens terão visões, e os velhos sonharão. Então, nós temos assim, ontem eu estava com ele no mercado, eu liguei o Instagram,
Tinha profeta falando, tinha pastor pregando, e aparece lá, né, como tá aparecendo para você, ministério tal, ao vivo. Então esses são os profetas de hoje. Então nós temos um Deus que está falando para você, volte para mim, venha para mim, se relacione comigo, dê o seu sábado, o seu Shabá para Deus, né? Não deixe as outras coisas. E em segundo lugar, dê para sua família o seu valor, porque é tudo que a gente tem, não vai ficar nada. Acho que semana passada, retrasada, a gente leu sobre amor. A fé vai tá, mas lá no céu, para que vai ter fé se já tem tudo? A esperança não vai mais existir, por quê? Porque a esperança, você espera algo, já tem. O que sobra de tudo isso é o amor. Então, assim, esse tudo é passageiro. Até esses sentimentos que hoje são muito importantes pra gente, vai passar. Então, o que vai sobrar é o amor. Então, assim, em primeiro lugar, volte-se para Deus, dê o seu melhor. Eu sei, eu tenho muitas questões, nós temos muitas questões no que está acontecendo, por que acontece, o que aconteceu com tal pessoa, por que não? São questões que nós fazemos que apraz a Deus, né? Até semana passada eu falei, não sei se eu comentei, que eu falei para minha filha, Deus sabe quem vai ser salvo, isso é papel de Deus, né? Ela perguntou, mãe, fulano de tal vai ser salvo? Tal pessoa. Eu falei, filha, tem coisas que não é para nós que temos que saber, pertence a ele, o joio, o trigo, quem que ele vai escolher, né? Mas o importante é nós estarmos, é você e eu estar, entendeu? Se lá no Afeganistão, se na Arábia, se no Irã, Deus vai alcançar vidas, nós não sabemos o que Deus, porque nós não temos acesso, né, aos países orientais, como que são, como que, né, esses países que tem muitos deuses, ou nem conhece, não sabe nada, né, países assim, muito... que tem uma cultura totalmente diferente, e a gente pensa assim, a nossa cultura é certa, será que a deles são? Não é nossa parte, né? Essa parte é com Deus. A tua parte, a minha, é providenciar a salvação para o quê? Para a sua tenda, para a tenda, sua tenda. Quem é a sua tenda? A sua família, seu filho, a sua prole, né? A sua herança, a sua geração. Então, assim, é bom se preocupar com o mundo, com interceder com as pessoas da terra, as nações, mas se essas nações cuidassem do seu próximo, né? A gente está vendo guerra aí. Se esses países cuidassem dos próximos deles, né? Eles atacam os próprios povos, porque no momento que ele ataca uma pessoa, ele recebe o ataque também, né? Então, assim, ele está pondo em risco a própria família. Então, se todo mundo cuidasse do próximo e fizesse o que Deus quer, a vontade de Deus de amar o próximo, não ia ter guerras, não ia ter tantas destruições, não ia ter, como eu falei, desde a Primeira e Segunda Guerra, tanto sofrimento, o alcoolismo não ia existir, as mulheres não iam sofrer com violência, né? Porque os homens vieram tão traumatizados da guerra, eles viviam num ambiente de violência. Quem que era alvo dessa violência? As mulheres que estavam em casa. Até hoje, os homens trabalham, chegam em casa, às vezes bebem, chegam em casa, são violentos. A maioria desses crimes que a gente vê de violência, né, é isso. O homem chega de casa, não estou justificando, né? Então também viveram com pais violentos. Aí o que eles aprenderam? A ser violentos? Aí geram famílias violentas. Então esse é o ciclo do homem. Mas nós estamos aqui para segurar, tipo assim, colocar um bloqueio nisso.
né, nessa maldade, né? Como eu falei para vocês, Jonas, Noé, Pessoal né? do Instagram vai daqui 10 segundos, vai cair a live, né? A gente volta, tá bom? Continue nos acompanhando, tá bom? Acesse aí e compartilha com alguém também, tá bom, gente?